Naquela noite gelada de inverno, um brilho inesperado rompeu a escuridão de uma estrada isolada em Connecticut. Um motorista, acreditando se tratar de um incêndio comum na mata, parou o carro para prestar socorro. Em segundos, a cena ganhou contornos sombrios. Entre as chamas, havia um corpo humano envolto em plástico, cobertores e fita adesiva. A descoberta transformou um suposto acidente em um dos crimes mais cruéis e perturbadores que a pequena comunidade já presenciara. Mas quem era aquela vítima? Como alguém poderia terminar carbonizado à beira de uma estrada deserta, distante de qualquer lar ou abrigo? A resposta para a primeira questão surgiu com as análises do médico legista. Tratava-se de uma jovem mulher. A segunda pergunta, no entanto, revelou um mistério mais complexo. Não era um acidente. O fogo não ocultava apenas a morte, mas sim uma execução brutal e calculada. Enquanto os bombeiros apagavam as últimas labaredas, os investigadores perceberam que o local não era a cena do assassinato, mas apenas o ponto de descarte. Os detalhes da mutilação eram macabros. Nariz, orelhas, dedos e até a pele da região lombar haviam sido removidos. Essa crueldade não era gratuita. Servia a um propósito claro: apagar qualquer traço de identidade. Para as autoridades, a primeira batalha era transformar aquele corpo sem nome em uma vítima reconhecida. A perícia logo apontou um possível detalhe vital. A pele retirada nas costas sugeria a presença de uma tatuagem. Esse indício levou os detetives a consultar bancos de dados em busca de mulheres desaparecidas com desenhos marcantes no corpo. Em Connecticut, nada foi encontrado. Porém, ao expandirem a investigação para regiões vizinhas, um registro em Long Island, Nova York, chamou a atenção. Uma jovem de 24 anos, desaparecida recentemente, possuía uma tatuagem de borboleta na parte inferior das costas. Esse detalhe ligava a vítima Rebecca Koster, uma auxiliar de enfermagem que, horas antes, havia saído para se divertir com amigos. O fio condutor da investigação, até então invisível, começava a se revelar. Ainda assim, a confirmação definitiva dependeria de algo que nem o fogo conseguirá apagar: seus dentes, que guardavam a chave para estabelecer, sem margem de dúvida, a identidade daquela jovem brutalmente assassinada. Apesar da brutalidade das mutilações e da tentativa clara de apagar sinais de quem era a vítima, o assassino cometeu um deslize. Ao retirar dedos, orelhas e parte da pele, acreditava ter eliminado todas as chances de reconhecimento. Porém, deixou intacto o que se tornaria a peça-chave para os legistas: a arcada dentária. O médico legista doutora Ira Kanner, experiente em milhares de autópsias, explicou que os dentes são tão valiosos quanto impressões digitais. Mesmo em casos de incêndio, a estrutura óssea da mandíbula conserva características únicas que permitem uma identificação certeira. Esse detalhe daria à polícia a resposta que tanto buscava. Enquanto isso, os investigadores buscavam nos relatórios de desaparecidos uma jovem que se encaixasse no perfil. Mulher na faixa dos 20 anos, pele clara e tatuagem na região lombar. Foi nesse ponto que a ligação com Long Island surgiu. A família de Rebecca Koster, preocupada com sua ausência repentina, já havia registrado seu desaparecimento. Ela tinha 24 anos, trabalhava como auxiliar de enfermagem e era descrita pelos pais como alguém alegre e dedicada. A confirmação veio quando os registros odontológicos foram comparados com os dentes preservados da vítima. O resultado foi conclusivo. A jovem carbonizada na estrada de Connecticut era Rebecca. Coube aos detetives levar essa notícia devastadora à família. Ao receber a confirmação, a mãe de Rebecca correu pela rua em desespero, gritando que haviam matado sua filha. A partir dali, a investigação deixou de ser apenas um caso sem nome. Tinha agora uma história, um rosto e uma família exigindo justiça. Rebecca Koster,
Apesar da pouca idade, já carregava responsabilidades adultas. Trabalhava como auxiliar de enfermagem e ajudava no sustento de casa. No entanto, como qualquer jovem de 24 anos, também reservava tempo para se divertir. Na noite de seu desaparecimento, ela saiu acompanhada de sua melhor amiga, Nicole, e do namorado recente, Dan. O grupo seguiu para um bar bastante frequentado, onde costumavam relaxar após longas semanas de trabalho. Segundo relatos, Rebecca parecia animada. Conversava com amigos, fazia brincadeiras. Em determinado momento, trocou mensagens com a mãe para tranquilizá-la de que estava bem. Para Bárbara, sua mãe, era um hábito reconfortante. Sempre que saía, Rebecca confirmava que estava segura, uma rotina que, naquela madrugada, se transformaria em um dos últimos contatos entre as duas. Pouco depois das 3h30 da manhã, Rebecca teria sido levada de volta para casa por Dan e Nicole. O namorado relatou à polícia que a acompanhou até a porta, certificando-se de que ela havia entrado. Essa versão, inicialmente, parecia sólida, mas levantava uma questão inevitável. Se Rebecca estava em casa, como desapareceu horas depois? Quando a ausência dela no trabalho foi notada, o alarme soou de vez. Bárbara tentou ligar diversas vezes, mas o celular de Rebecca não atendia. Desesperada, buscou informações com Nicole, que garantiu não saber o paradeiro da amiga, pois a deixará junto de Dan. Como em todo inquérito criminal, o círculo mais próximo se torna o primeiro alvo. E, inevitavelmente, o namorado foi colocado sob suspeita. Levado à delegacia, Dan insistiu em sua inocência. Aceitou se submeter a um detector de mentiras, mas o resultado foi inconclusivo. Indicava que ele não estava sendo totalmente verdadeiro. Mesmo assim, a polícia não encontrou provas concretas que o ligassem ao crime. Sem indícios fortes, os investigadores precisaram ampliar o leque de hipóteses. Para compreender o que realmente havia acontecido com Rebecca após sair do bar, os investigadores recorreram novamente ao Dra. Ira Caner. A análise toxicológica revelou a ausência de álcool e drogas em seu organismo, indicando que ela estava lúcida nas últimas horas de vida. A partir disso, o legista estimou que a morte teria ocorrido cerca de 4 horas depois de Rebecca ser vista pela última vez. O cálculo, embora não fosse exato, oferecia uma janela temporal crucial para a polícia. Algo terrível acontecerá entre 3h e 37h30 daquela madrugada. Esse dado não apenas reduzia as possibilidades, mas também direcionava a investigação para os contatos que ela manteve logo após chegar em casa. Ao examinar os registros telefônicos da jovem, os detetives descobriram 2 chamadas vindas de um número desconhecido com prefixo 617. A primeira, às 4h10, durou cerca de 15 minutos. A segunda, às 4h27, foi bem mais curta, apenas 20 segundos. A coincidência era perturbadora. A última interação de Rebecca registrada em seu celular correspondia ao provável momento em que ela foi abordada pelo assassino. A análise das torres de celular mostrou ainda que o aparelho do misterioso interlocutor estava em movimento naquela madrugada. O trajeto seguia em direção à casa de Rebecca, reforçando a suspeita de que essa pessoa a buscou pouco depois do telefonema. Mas havia um detalhe ainda mais desconcertante. O número não estava associado a nenhum cadastro. Tratava-se de um celular descartável, comprado sem vínculo oficial, usado justamente para evitar rastreamento. A partir daí, os investigadores chegaram a uma certeza dolorosa. Quem quer que estivesse por trás daquelas chamadas tinha ligação direta com a morte de Rebecca, e o prefixo 617 seria a primeira chave para revelar sua identidade. A autópsia do corpo de Rebecca trouxe revelações que desmontavam qualquer hipótese de acidente. Embora o incêndio tivesse destruído parte da pele e dificultado a análise externa,
Os órgãos internos preservavam vestígios claros. O fígado apresentava uma perfuração causada por objeto cortante, acompanhada de grande acúmulo de sangue na cavidade abdominal. Isso significava que ela ainda estava viva quando sofreu a lesão, já que só seria possível identificar hemorragia se o coração estivesse bombeando no momento do ferimento. Além disso, cortes no pescoço sugeriam mais agressões violentas, ampliando o cenário de crueldade contra a jovem. Apesar das múltiplas feridas, o legista precisou esclarecer uma dúvida central. Rebecca estaria respirando quando foi incendiada. A análise de seus pulmões descartou essa possibilidade, pois não havia fuligem nas vias respiratórias. Isso confirmava que o fogo fora ateado apenas após sua morte, numa tentativa de ocultar o crime. Outro detalhe crucial apareceu com exames de imagem. Havia presença de ar na circulação sanguínea, o que indicava que pelo menos um dos cortes no pescoço ocorreu ainda em vida. O ar sugado pelas veias alcançou o coração e provocou uma embolia fatal. Diante desse conjunto de provas, o laudo foi categórico. A morte resultou de múltiplas facadas, tanto no fígado quanto no pescoço. Assim, a versão de qualquer acidente estava definitivamente afastada. Para a polícia, não havia mais dúvidas. Rebecca fora vítima de um homicídio brutal, planejado e executado com frieza. Com as informações limitadas sobre as últimas horas de Rebecca, a polícia decidiu voltar ao ponto de partida, o bar em que ela havia passado a noite. Os investigadores conseguiram as gravações do circuito interno. Ao analisá-las, observaram a jovem sentada sozinha em alguns momentos, enquanto Dan e Nicole conversavam com outras pessoas. Foi então que um homem mais velho, vestido de forma discreta com um suéter, aproximou-se dela. Diferente dos demais frequentadores, que se encaixavam no perfil jovem e descontraído do lugar, ele parecia deslocado. Nas imagens, foi possível notar que os dois mexiam em seus celulares lado a lado, como se trocassem contatos. Esse detalhe levantou suspeitas imediatas. Seria ele o dono do misterioso número com prefixo 617? Enquanto revisavam os depoimentos, uma amiga de Rebecca, chamada Jennifer, lembrou-se de algo que até então parecia irrelevante. Ela contou que aquele homem havia sido insistente e até invasivo. Chegou a pegar seu telefone, sem pedir permissão, inseriu o próprio contato na agenda. Jennifer descreveu a situação como desconfortável e inquietante, destacando que o desconhecido demonstrava uma postura intimidadora. Quando a perícia digital investigou o aparelho da jovem, encontrou exatamente o que ela havia relatado. O contato registrado como Jay Brown estava vinculado ao mesmo número 617 que aparecia nas últimas ligações recebidas por Rebecca. Pela primeira vez, o nome de um possível responsável começava a emergir das sombras. Agora, a missão da polícia era descobrir quem realmente se escondia por trás dessa identidade. O apelido poderia ser apenas uma máscara, e a verdade por trás dele revelaria um personagem muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. As pistas digitais foram decisivas. O misterioso Jay Brown, que aparecerá no telefone de Jennifer, não era quem dizia ser. A análise cruzada entre o número 617 e os contatos investigados levou os peritos a uma conclusão reveladora. O tal Jay, na verdade, era apenas um disfarce adotado por Evans Gantier. A descoberta veio acompanhada de outra prova incontestável. Nas fitas adesivas usadas para envolver o corpo de Rebecca, o laboratório criminal encontrou impressões digitais. Contra todas as probabilidades, mesmo com o fogo, 2 polegares estavam preservados na parte adesiva. O cruzamento no banco de dados confirmou pertenciam a Gantier. Assim, a investigação ganhava um rosto, e a polícia tinha, pela primeira vez, um suspeito concreto. Ao examinar os antecedentes de Evans Gantier, os detetives perceberam que,
Embora não tivesse passagens criminais de grande repercussão, havia indícios preocupantes. Ele já havia se envolvido em casos de violência doméstica e era acusado de explorar a própria companheira, forçando-a à prostituição. Além disso, tinha o hábito de fotografar mulheres em sua garagem, o que despertava ainda mais desconfiança sobre seu comportamento. Para reforçar as suspeitas, Jennifer foi chamada novamente à delegacia. Confrontada com a foto de Gantier em um álibi fotográfico, não hesitou. Reconheceu-o imediatamente como o homem que se apresentará como Jay Brown e que havia invadido sua privacidade naquela noite no bar. Essa confirmação não deixava margem para dúvidas. O enigmático contato que rondava Rebecca e que a levará a sair de casa após as ligações tinha um nome real. Restava agora encontrar Evans Gantier antes que ele desaparecesse. Mais importante, reunir provas suficientes para que não houvesse possibilidade de contestação em tribunal. Com a identidade do suspeito confirmada, os investigadores intensificaram a busca por Evans Gantier. Eles sabiam que ele circulava em um SUV já fichado por multas e registro de prisão anteriores e que tinha ligação com uma residência no Bronx, onde vivia sua namorada. Durante dias, equipes de vigilância se revezaram na área, até que finalmente localizaram o veículo estacionado próximo ao endereço. Na manhã seguinte, os detetives avistaram Gantier entrando no automóvel. Foi nesse momento que a ordem de prisão foi cumprida. Sem oferecer resistência, ele foi conduzido ao quartel policial para interrogatório. Com o homem sob custódia, a investigação ganhava um novo capítulo: confrontar o suspeito e descobrir até onde ia sua participação na morte de Rebecca. Logo após a prisão, Gantier autorizou a polícia a revistar tanto sua casa quanto o carro. Na garagem da residência, os investigadores encontraram vestígios intrigantes: equipamentos de limpeza, rolos de pintura e marcas visíveis de que o local havia sido recentemente lavado e repintado. Ainda que nada ligasse diretamente o espaço a Rebecca, o ambiente exalava sinais de ocultação. Já no veículo, as pistas foram muito mais reveladoras. O laboratório detectou manchas avermelhadas no console, próximas ao assento do motorista, que desciam até o assoalho do carro. Amostras foram coletadas e, dias depois, o resultado não deixou margem para questionamentos. O sangue era de Rebecca Coster. A prova material desmontava qualquer possibilidade de inocência. Agora, os investigadores tinham mais do que suposições. Tinham evidências físicas ligando Gantier à vítima. O que faltava era ouvir sua versão, que logo viria acompanhada de uma narrativa repleta de contradições e tentativas desesperadas de justificar o injustificável. Diante das provas cada vez mais comprometedoras, Evans Gantier decidiu contar sua versão. No interrogatório, afirmou que conhecera Rebecca no bar e que, após trocarem números, resolveram continuar a noite juntos. Segundo ele, Rebecca teria aceitado ir até sua casa, mas durante o trajeto passou mal dentro do carro. Gantier descreveu que ela começou a espumar pela boca, como se tivesse uma crise repentina. Alega ainda que, ao chegar em sua garagem, tentou ajudá-la oferecendo água, mas que a jovem tropeçou em um par de halteres, bateu a cabeça no chão e passou a sangrar intensamente. Em seguida, contou que entrou em pânico, colocou a vítima no SUV para levá-la a um hospital, mas garantiu que, no caminho, ela parou de respirar. A partir desse ponto, alegou que não soube lidar com a situação. Para justificar os atos macabros posteriores, Gantier construiu uma explicação ainda mais perturbadora. Disse que, tomado pelo medo de ser incriminado, decidiu ocultar a identidade da jovem. Admitiu ter cortado dedos, orelhas e retirado a pele da região lombar para apagar sinais da tatuagem. Confessou também que comprou gasolina, colocou o corpo na estrada em Connecticut e ateou fogo, tudo como forma de encobrir o suposto acidente. A narrativa,
porém, não resistia à análise forense. O exame médico demonstrara que Rebecca não sofrerá nenhuma lesão grave na cabeça e que suas causas de morte estavam diretamente ligadas às múltiplas perfurações. Além disso, a presença de sangue no console dianteiro do carro contradizia a versão de que ela jamais estivera ali antes de ser colocada no banco traseiro. Para os detetives, as falas de Gantier eram a clara tentativa de um homem acuado em escapar de uma acusação de homicídio, reduzindo-a a um infortúnio seguido de encobrimento. Mas a ciência logo se encarregaria de desmontar sua farsa. O relato de Evans Gantier poderia até soar convincente para leigos, mas não para os especialistas. O doutor Aira Caner voltou a examinar minuciosamente o corpo de Rebecca e concluiu que não havia qualquer indício de trauma craniano. Nenhum sinal de fratura, hemorragia interna ou lesão compatível com uma queda em halteres foi encontrado. Em contrapartida, os ferimentos de faca no fígado e no pescoço mostravam-se inequívocos. Ela fora atacada violentamente. A hemorragia no abdômen revelava que estava viva quando sofreu a perfuração no fígado, e a embolia causada pelo ar aspirado através dos cortes cervicais comprovava que pelo menos um dos golpes no pescoço ocorreu em vida. Ou seja, a versão do acidente não passava de invenção. Para a perícia, a jovem morreu em decorrência de agressões múltiplas e premeditadas. Com esse parecer técnico, a polícia conseguiu desmontar ponto por ponto as alegações de Gantier. A suposta queda que ele descreveu jamais existira. O sangue encontrado no console dianteiro do carro reforçava ainda mais a cena de violência dentro do veículo, algo que contradizia frontalmente sua história de que Rebecca teria apenas desmaiado e sido levada ao banco traseiro. A mutilação do corpo, longe de ser uma ação de pânico, mostrava um comportamento calculado e cruel, típico de alguém que buscava apagar provas de um crime de homicídio. As conclusões do legista, somadas às provas físicas coletadas, forneceram à promotoria a base necessária para formular a acusação formal. Evans Gantier seria processado por homicídio em segundo grau. A mentira já não o protegeria. Restava agora enfrentar o tribunal, onde a frieza de sua conduta e a brutalidade de seus atos seriam expostas diante de jurados e da família devastada de Rebecca. O processo contra Evans Gantier se estendeu por 4 semanas intensas, acompanhadas de perto pela família de Rebecca. Sua mãe, Bárbara, esteve presente em cada sessão, determinada a garantir que a memória da filha fosse respeitada e que a justiça prevalecesse. As descrições feitas no tribunal eram dolorosas. A forma como o corpo fora mutilado, os golpes de faca, o incêndio posterior. Cada detalhe revivia o trauma, mas também fortalecia a convicção da família de que não poderiam se ausentar. Para eles, assistir ao julgamento era uma maneira de estar ao lado de Rebecca até o fim. A promotoria se concentrou em demonstrar a incompatibilidade entre a versão apresentada pelo réu e as provas científicas. Já a defesa insistia no discurso de acidente, tentando reduzir a acusação à ocultação de cadáver. Durante os debates, os promotores destacaram a presença de sangue no console dianteiro do SUV, a ausência de lesões na cabeça e o laudo médico que comprovava as perfurações fatais. Argumentaram que, se o júri aceitasse a versão de Gantier, o réu escaparia da acusação de homicídio e poderia responder apenas por manipulação de corpo, uma pena infinitamente mais branda. Após horas de exposição, restava apenas o silêncio pesado da sala, interrompido pelas vozes dos jurados ao retornarem do recesso. Em pouco mais de 5 horas de deliberação, o veredito foi anunciado: culpado por homicídio em segundo grau. O alívio foi imediato, embora a dor permanecesse. Para Bárbara e os demais familiares, não havia vitória, mas um consolo amargo. O responsável pela barbárie não estaria livre para repetir seus atos. O juiz aplicou a pena máxima prevista,
condenando Gantier a 25 anos de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional apenas após esse período. A sentença, além de punir o assassino, funcionava como uma mensagem clara de que a crueldade empregada naquele crime não seria relativizada. O vazio deixado por Rebecca jamais seria preenchido, mas a justiça, enfim, fora feita. Com a condenação de Evans Gantier, um suspiro coletivo percorreu a pequena comunidade de Long Island e também a vizinha Sotonington, em Connecticut, onde o corpo de Rebecca fora encontrado. O sentimento predominante era de alívio, mas misturado a uma tristeza impossível de apagar. Bárbara, sua mãe, descreveu o momento não como vitória, mas como um peso retirado. O assassino não voltaria a circular livremente. Mesmo assim, a ausência de Rebecca permanecia irreparável. Amigos e familiares reforçaram que nenhuma sentença seria capaz de devolver sua energia vibrante, sua risada fácil e o futuro que havia sido brutalmente interrompido. O tribunal, no entanto, assegurava ao menos que a jovem não seria esquecida em meio ao silêncio da injustiça. Após o julgamento, a história de Rebecca ganhou outro significado. Tornou-se um lembrete doloroso da vulnerabilidade que qualquer pessoa pode enfrentar, mesmo em ambientes considerados seguros. Para a polícia e para o corpo médico legal, o caso simbolizou a importância da ciência forense em desmascarar mentiras bem elaboradas. Para a família, significou a necessidade de transformar a dor em memória viva. Bárbara afirmou que jamais seria capaz de perdoar Gantier, mas que faria questão de manter o nome da filha lembrado como alguém que dedicava a vida a cuidar de outros. O destino cruel a silenciou, mas sua trajetória continuaria ecoando em cada lembrança compartilhada, em cada relato sobre sua bondade. No fim, a justiça não trouxe consolo total, mas impediu que o assassino voltasse a ferir outras vidas. A condenação mostrou que, mesmo diante da brutalidade, a verdade pode resistir às chamas. A chama que tentaram usar para apagar a identidade de Rebecca acabou, paradoxalmente, iluminando o caminho para a revelação do crime e para a preservação de sua memória. Esse foi apenas um dos muitos casos sombrios que vamos revelar por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada. E me diz nos comentários de onde você acompanha essa história.